Olá, John. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada por partilhar conosco a sua experiência. Poderia nos apresentar você mesmo e a sua empresa, o que faz, quantos funcionários tem? Sure. My name is John Mundell. I'm the Claro, business owner eu me of the chamo economy of John communion Montel in e é um in prazer Indiana estar in the aqui. western part of the United Sou States. empresário da economia de What the Mountain comunhão Dell em Institute is an Indianápolis, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. A nossa empresa, a Mandel Associates, é uma empresa de consultoria ambiental and e help fundiária. states clean up pollution Ajudamos pessoas, empresas e and estados a contamination. limpar a poluição, And we investigar a have about contaminação e 16 tivemos entre live 16 e 25 employees in the United States funcionários of our company nos over the last últimos 25 29 years. anos. These employees are made up Esses mostly funcionários of são environmental scientists principalmente and cientistas, engenheiros ambientais scientists, and e they também tackle some of the most cientistas da Terra. Eles enfrentam challenges alguns dos as desafios mais difíceis que related temos to na Terra, contamination, quando se trata de pollution, contaminação, poluição e conservation. recursos hídricos. And yeah, E that's esse é o nosso tipo de trabalho. Obrigada, John. Você poderia nos contar como se tornou um empresário da EDC? Qual foi a sua vocação? Como você a viveu? my wife Julie and I had been A minha part of esposa the Julie e eu Focolares participávamos dos movimentos dos focolares desde que ficamos noivos, college, no and final we dos liked it. anos 70. And Vivíamos esse estilo de we vida dos focolares em nossa vida style of pessoal e living in familiar. our own E o personal adotamos lives, como nosso modo de vida, and had adopted nosso it as modo de vida our way of espiritual. living our E nós life, conhecemos a economia our de lives. comunhão quando When Chiara we Lubick were foi ao using the Brasil economy of em communion, 1991 Kara Lubick e a went to lançou. Brazil in Eu ainda me 1991, lembro da and primeira just noite em began. que ouvimos There sobre o were que estava messages on acontecendo no Wednesday Brasil nights. We heard e a what chamada was happening in bomba Brazil, que explodiu lá, a ideia, and the portanto, da bombing economia de was comunhão, the de idea criar uma that economia justa e would equitativa, que make ajude as pessoas poverty and necessitadas e a se despair, tornarem that helps quem elas deveriam children ser. Minha esposa e eu become more of who they're supposed to ficamos be. muito entusiasmados ao My wife and ouvir I tudo isso. were very excited about hearing about it. In Na fact, verdade, we eu would lembro say, que ela me dizia: "Isso é "This is so empolgante. exciting. Quem será que vai I fazer want to isso?" do this." Inicialmente não achávamos que Not seríamos knowing nós initially a atender esse that that's chamado. who we Demorou were 1 ou 2 called to anos para become. decidirmos que era But algo do qual éramos before chamados a fazer. before we were decided, this was something that we Sempre would fomos pessoas always socialmente be part of. We'd responsáveis, always been trabalhávamos em business minded diferentes tipos de people atividades who are para ajudar looking os necessitados em at nossas vidas, activities to help those mas in vimos need uma and oportunidade de iniciar um and to negócio see this as a cujo possibility so objetivo that fosse realmente a business pessoa humana. the E a purpose of ideia de business is ajudar to o be mundo a se served, tornar um lugar mais justo e this equitativo. idea of helping the world become a more fair and just E place. essa ideia começou. So Depois de alguns anos, a semente let's cresceu e review decidimos a couple dar of esse years when salto. we Existe toda uma started história our sobre a nossa here's a little startup, como ela story of our nasceu. startup, of how that Foi muito happened. interessante, uma Very história incomum, interesting and mas unusual story, but foi in muito Julie difícil, porque eu tinha um was emprego de alto Julie and I nível had a very e muito important importante, uma empresa de entry-level job consultoria que eu havia as a ajudado a company constituir to nos help Estados Unidos. build in the United Então, States, a and ideia de largar that tudo para abrir uma so we empresa had this com idea to uma ou duas build pessoas, a a Julie e eu, company of foi um one, desafio. or really two, Julie and myself, was a challenge, but it was something we thought, um, we'll do the best we Mas can nós to pensamos, make it faremos o melhor que happen, pudermos e veremos como será. if E something se didn't algo go der as planned, errado, then e se não we saísse would como make a deveria, different way então forward. ouviríamos aquela And voz, we aquele said, chamado de Deus dizendo: não, we were isso able não to é para do that. vocês. Mas depois de 29 29 years anos, still ainda estamos no mercado e still tivemos muitas doing experiências many interessantes interesting com a economia de businesses in the comunhão. economy of communion. Ok, muito interessante. Você poderia nos dizer que papel tiveram a economia de comunhão e a comunidade dos empresários no teu Well, percurso? the role of other EOC entrepreneurs has been immense. O When papel we dos opened outros up our empreendedores da first economia de comunhão office, foi we imenso. decided Quando abrimos to nosso primeiro start that escritório no office centro da cidade, with another economy decidimos iniciá-lo entrepreneur who junto was com an outro executive. empresário da EDC, His name que was John estava no Welch. mesmo He prédio. passed away a few Seu years nome ago. era John And John Welch, and ele I faleceu há would alguns have anos. lunch together John e eu several costumávamos times a almoçar week. We would juntos, pelo menos share 2 ou 3 vezes por experiences semana. about how
e discutíamos diferentes questões sobre como viver esse estilo de vida de comunhão em nossos negócios. Em certos momentos eu era muito bem-sucedido, tudo era muito positivo e as coisas iam bem. Em outros momentos, porém, as coisas não estavam indo tão bem. E no fim das contas, nos dias em que eu estava bem, John não estava tão bem. Assim, partilhávamos essas experiências e tentávamos incentivar um ao outro a viver a vida corporativa de forma diferente. Isso incluía, por exemplo, reuniões com os nossos advogados comerciais ou banqueiros. Decidimos compartilhar isso com nossos advogados e banqueiros, para que pudéssemos nos encontrar com eles e conversar sobre os desafios dos negócios e os tipos de coisas que eles poderiam fazer para nos ajudar a nos tornar uma empresa melhor. Essa foi a primeira parte. A outra coisa era a possibilidade do John e eu de nos reunirmos com essas pessoas, com outras pessoas, aliás, no mesmo prédio, e criarmos pequenos relacionamentos. Relationships and gatherings where we would have parties and Costumávamos organizar, portanto, reuniões e festas para nos conhecermos melhor. Nosso objetivo era a atmosfera no nosso prédio. Era como se fôssemos a mesma empresa, mas na verdade éramos duas empresas diferentes. Eu lidava com o meio ambiente e o John fabricava violinos, por exemplo. Era um dos seus principais produtos. E isso foi a nível local. Depois, em nível nacional, começamos a nos reunir nos Estados Unidos com outros empreendedores, alguns anos após o início da economia de comunhão. Estávamos nos reunindo em nível nacional, falando sobre nossas experiências. Estávamos descobrindo o que era a EDC. Quando Kara Lubick a fundou, não havia um roteiro claro sobre como a EDC seria desenvolvida. Por isso foi importante para nós nos reunirmos para compartilhar nossos desafios, nossas lutas, sobre como fazer isso e, ao mesmo tempo, manter uma empresa forte. Também nossas experiências positivas, onde tivemos um impacto, onde experimentamos um novo modo de vida que traria vida às pessoas necessitadas. bring new relationships in. Isso trouxe novos relacionamentos e não nos concentramos apenas no que poderia fazer transicionalmente com outras pessoas, mas nos concentramos na pessoa humana. Isso foi a nível nacional, portanto. Criamos grupos de e-mail, ligações telefônicas. Naquela época não havia Zoom, por exemplo. E a nível global, costumávamos ter reuniões internacionais de economia de comunhão, talvez uma vez por ano ou a cada 2 anos, onde todos nós nos reuníamos inicialmente em Roma e depois em outros lugares. E nós víamos as diferenças culturais e os desafios em determinados continentes, seja no Brasil ou na África, e conhecíamos outros empreendedores do mundo inteiro. Foi um belo relacionamento, porque ao longo dos anos criamos laços mais fortes com esses outros empreendedores e compartilhamos nossas alegrias e tristezas, ajudando a construir uma rede de amizades. Alguns de nossos melhores amigos vêm de todas as partes do mundo. Esses relacionamentos têm sido o elemento chave da economia de comunhão. Não se pode fazer esse tipo de trabalho sozinho. Comunhão significa que há pelo menos dois, certo? Ou três, ou quatro. Portanto, esses relacionamentos com grupo local, ou nacional, ou internacional, são parte fundamental da economia de comunhão. Eles nos ajudam a crescer em nossa compreensão de como viver esse tipo de expectativa de especial iniciativa. Obrigada, John. É maravilhoso. Você podia compartilhar conosco algumas das experiências de fraternidade que você viveu com pessoas que se encontravam em uma situação de vulnerabilidade? Yes, we've had so many and they've really been beautiful. They're like Sim, tínhamos muitas delas e foram muito bonitas. Elas são como os tesouros que permaneceram quando você conclui algo. Não é o dinheiro que você ganhou ou a renda que gerou. Esses são os verdadeiros tesouros, sabe? E qual foi a nossa experiência? Ela começou na primeira semana em que abrimos um escritório no centro da cidade. Um, we'd been working Estávamos trabalhando lá há cerca de 5 meses. Não tínhamos ganhado nada ainda. Tínhamos alguma renda, mas quero dizer que nós não tínhamos dinheiro ainda, não havíamos ganhado dinheiro. Uma pessoa que eu conhecia
e que havia sido demitido do seu trabalho me procurou e perguntou se poderia trabalhar para mim. No início, o normal seria eu pensar: "Você está brincando, não? Acabei de abrir uma empresa, não tenho trabalho para você. Tem que me preocupar em encontrar trabalho para mim." Mas percebi, com a economia de comunhão, que eu havia ali uma pessoa necessitada. E apesar de ser um bom profissional, ele estava desempregado e tinha uma família com filhos pequenos. Por isso eu pensei: "Eu tenho que fazer algo para ajudá-lo." Então, durante uma semana, pedi que ele examinasse alguns arquivos em nosso computador e trabalhasse em algumas planilhas, calculando vários cenários de custos para a nossa empresa. scenarios for our company, and I paid him. E eu paguei ele, When I did embora não pay him, tivesse dinheiro para dar. well, about a month Bom, cerca later, de he um mês contacted me and depois, said, ele "I can't encontrou believe um how much entrou em you contato comigo e disse: did that. Just "Não this sei little dizer o quanto encouragement, esse my pequeno account found incentivo another job." significou para mim. Agora encontrei um outro trabalho, um novo trabalho." Essa foi a primeira experiência direta que eu tive. E depois, com o tempo, tivemos muitas experiências com outras pessoas, por exemplo, com a contratação de pessoas com problemas de álcool, drogas, para fazer alguns trabalhos em nossos escritórios, seja trabalhos elétricos, limpeza de casa ou paisagismo. And the experiences Essa like this experiência de estar envolvido na vida de pessoas becoming é involved muito in other forte, people's lives when you porque do as that. pessoas necessitadas não são apenas números. People in need aren't just these numbers out there, where you can Você say, pode oh, pensar: "Ah, isso é fácil, vou dar a eles um emprego ou dinheiro." you become Mas não, você se torna íntimo das pessoas e entende a vida delas, e também conta quantas bênçãos e quantas coisas lhe foram dadas. Mas isso não é algo fácil. Às vezes pode ser muito complicado com os relacionamentos e com as pessoas que o decepcionam, e você precisa recomeçar de novo com as pessoas e com novos olhos, com um novo olhar. E nós tivemos muitas situações assim. Trabalhamos também localmente para ajudar em várias situações des os desabrigados, com pessoas em situação de rua, onde estabelecemos uma rede de contatos, organizações que apoiam desabrigados localmente. Ajudamos a abrir uma empresa local com um de nossos estagiários que veio trabalhar conosco em um verão, and the women would be given a job, para empregar mulheres que estavam saindo da prisão. and they would Chamava-se recycle Projeto Lia, e as mulheres recebiam um emprego e às vezes um lugar para ficar e faziam reciclagem. Elas pegavam materiais de madeira usados anteriormente e faziam móveis para casa com esses projetos relacionados. Foi outra oportunidade de conhecer pessoas que estavam saindo da prisão. Então, muitas vezes nos envolvemos com pessoas de todo mundo. Outros empresários da EDC trabalham no Brasil ou na África e têm projetos que podemos apoiar e trabalhar juntos. So these Portanto, relationships esses relacionamentos, essas experiências com pessoas are necessitadas, very life changing. I elas remember one mudam nossas vidas. Eu me lembro de uma vez em particular que eu estava pensando nas pessoas que estavam on my doorstep estacionadas ali em frente à minha porta do meu escritório. E enquanto nós estávamos lá, eram sem teto. De vez em quando a gente dava comida para eles, mas também havia um tipo de dor porque eles tinham todas as suas coisas, seus pertences ali na frente, na nossa porta. E eles iam no banheiro, faziam tudo na calçada, era difícil, sabe. Eu percebi que tinha de conhecê-los e saber conhecer os seus nomes, suas origens, as suas histórias, então entrei em contato com eles, entrei em conexão com eles. E embora não pudesse necessariamente resolver os seus problemas, eu poderia pelo menos tratá-los com humanidade. Eu podia oferecer a eles um lugar para dormir ou dar uma comida, um fast food. E essas são lembranças dos nossos tempos sagrados. Sempre me lembrarei de tentar estar com as pessoas e do valor que elas trazem para a sua vida. Essas são algumas das nossas experiências. Obrigada, John, muito obrigada.
Uma outra dimensão da economia de comunhão é a formação das novas gerações. Você poderia nos falar do programa de estágios que vocês desenvolveram na empresa de vocês? Como surgiu esta ideia? Como vocês a construíram? Pode partilhar conosco? Sure. Well, first it came about because of a large É meeting in claro, Rome o with início hundreds foi em uma of grande reunião que tivemos em Roma, um encontro em meeting 2001 com people, Kiara Lubick. entrepreneurs from Esse around the encontro world. reuniu pela primeira vez muitos empreendedores And do mundo I was able inteiro. to meet some of the Lá eu pude pioneers, conhecer alguns empresários brasileiros, some of the pioneers, alguns dos those who pioneiros que had estavam com the Kiara, first ideas about e the também as economy. primeiras ideias sobre a And we economia de developed a comunhão. really nice Naquela relationship. reunião, naquele encontro, desenvolvemos At the end of the meeting, relacionamentos we told each muito other that we could agradáveis. work E no together. final do encontro, dissemos uns aos outros que seria muito bom And trabalharmos then a juntos um couple of dia, years later, sem saber one of se my isso, friends here in the que isso United States aconteceria. had Bem, alguns an anos office após down esse in momento, um dos meus clientes aqui nos Estados Unidos tinha um grande escritório no some Brasil, contact precisava de ajuda, ajuda ambiental da nossa parte. Então, eu entrei em contato com os empreendedores da economia de comunhão do Brasil e disse: Olha, vocês acham que podem ajudar? Ah, sem problemas, podemos fazer isso imediatamente. Então, acabamos indo para o Brasil, precisávamos de ajuda com o idioma, não falávamos português, precisávamos de ajuda com algumas questões logísticas, e naquela época havia um jovem no Brasil que estava desempregado e precisava de um emprego. Então, começamos a trabalhar com o nosso cliente no Brasil. Contratamos esse jovem para nos ajudar e ele fez um ótimo trabalho. De fato, ele fez um trabalho tão bom que nosso cliente ficou surpreso. Como uma pessoa, uma empresa americana pode vir ao Brasil e agir como uma multinacional quando somos apenas algumas pessoas? because of this particular young Porque esse person jovem em particular fez um trabalho maravilhoso, economizando o dinheiro do nosso cliente e traduzindo informações. so that was our first Esse foi nosso primeiro estágio. Naquele momento, com nossos contatos no Brasil, dissemos: temos que começar algo. Foi uma ótima experiência. Então, no ano seguinte, trouxemos uma estagiária do Brasil, uma jovem engenheira, para os Estados Unidos, para que ela pudesse ter experiência de trabalho em nossa empresa, aprendendo sobre a economia de comunhão e sobre o meio ambiente, porque é isso que fazemos. Trabalhamos com o meio ambiente. E foi um sucesso. Ela voltou para o Brasil e conseguiu um emprego importante em uma multinacional, porque havia adquirido experiência em outro país, através da economia de comunhão. Pelo menos esse era um dos aspectos, foi um dos aspectos. Assim começou essa longa história de estágios. Desde então, todo ano, temos de 1 a 4 estagiários em nossa empresa para que ganhar experiência por 3 a 6 meses. To have an experience of from 3 to 6 months. Eles aprendem sobre economia de comunhão, aprendem como iniciar um negócio, apresentam algumas de suas próprias ideias sobre como iniciar um próprio negócio. E além disso, o intercâmbio cultural também é muito rico. Depois de 29 anos, as atividades começaram em 2003, nós recebemos mais de 80 estagiários do mundo inteiro na nossa empresa. Essas, portanto, foram alguns de nossos relacionamentos mais bonitos. Muitos desses estagiários passaram a se envolver na EDC e abrir seus próprios negócios, ou a trabalhar em diferentes empresas. Isso tem sido muito positivo. Também enviamos alguns de nossos jovens dos Estados Unidos para outros países. Meu próprio filho, o Danny, foi para a Espanha e para a Argentina com a EDC. Quando voltou, conseguiu trabalhar na Google, que parece apreciar pessoas com experiência global. Portanto, a gente nunca sabe onde esses relacionamentos vão chegar e nos levarão. Mas eles têm sido muito positivos para nós, porque nos ajudaram a nos transformar, a nos tornarmos mais uma empresa de economia de comunhão. Quando você traz pessoas para uma empresa, só para dar um exemplo, então foi como nós dissemos, ok, vamos fazer um trabalho melhor vivendo com esse estilo. E isso nos ajudou muito. Thank you, John. Que perspectivas você vê sobre a relação entre economia de comunhão e ecologia? Well, that's a subject near and dear Esse é to um me tema que because prezo it muito. involves not
pois não só estive envolvido profissionalmente nos últimos 40 anos com a ecologia, o meio ambiente, o planeta, como também nos últimos anos temos ajudado a Igreja Católica Mundial em prol de uma igreja mais sustentável, por meio dessa coisa chamada Plataforma de Ação Laudato Si, que é uma plataforma digital para ajudar várias organizações a se tornarem mais sustentáveis. Há uma estreita conexão entre economia de comunhão e ecologia. A Laudato Si, a famosa carta encíclica do Papa Francisco, publicada em 2015, contém alguns pontos importantes sobre a Terra. Um deles é que precisamos fazer um trabalho melhor para cuidar dela. Outro é que estamos todos interconectados e que realmente vivemos no que chamamos de ecologia integral, onde não se trata apenas de salvar o planeta, mas de salvar a todos. Estamos criando um planeta onde todos podem prosperar e onde tudo tem um impacto sobre tudo. Portanto, eu acho que a EDC é uma dessas coisas. Quando falamos sobre comunhão, sobre um sistema econômico justo e sustentável, isso está automaticamente conectado com o que estamos tentando fazer para ajudar os necessitados do mundo e do planeta. E o planeta também é um dos necessitados. No início da economia de comunhão, não tínhamos necessariamente esse tipo de pensamento. Há 30 anos, estávamos pensando mais nas pessoas, pelo menos na maioria delas. Eu também estava pensando no planeta porque esse era meu trabalho, mas com o passar dos anos, ficamos mais sintonizados com o fato de que a sustentabilidade faz parte da mensagem da economia de comunhão e também a mensagem de outras iniciativas, como a economia de Francisco, que surgiu nos últimos anos. É uma iniciativa do Papa Francisco para mudar a economia do mundo, que de alguma forma foi apoiada pelo trabalho da EDC. É importante dizer que tudo isso é muito importante. Não podemos ter uma economia que não afete o planeta de alguma forma. E precisamos ter um planeta saudável para sustentar uma economia. Portanto, para mim, a principal mensagem da economia de comunhão deve ser a de um planeta justo, com igualdade e sustentável entre todos, para que possa prosperar. Essa é a nossa mensagem. Acho que é uma mensagem muito forte e atraente para aqueles que estão interessados na economia de comunhão. Ainda uma pergunta: depois de todos estes anos, como você definiria a economia de comunhão? You've just asked the most difficult question there always is. Você acabou de fazer a pergunta mais difícil. They ask you, E eu posso dizer que nos primeiros anos sempre tive dificuldades com essa pergunta, porque não conseguia expressá-la de uma forma que fizesse sentido para as outras pessoas. E agora eu digo, a economia de comunhão não se trata apenas de negócios, é um movimento. Envolve pessoas, estudantes, professores, empresários, pessoas com uma mentalidade de justiça social que querem criar concretamente um planeta que permita que as pessoas o habitem, que esse planeta floresça, que se preocupem com as plantas, os animais da terra e os oceanos, que queiram ter uma economia que o sustente e que envolva todos nós de diferentes maneiras. Eu sou um empresário, portanto, faço isso em minha empresa, onde estou, aqui nos Estados Unidos, na minha comunidade local. Mas pode ser que um educador ou um professor nos Estados Unidos que gosta de ensinar economia ou negócios também se envolva com isso. Pode ser uma organização sem fins lucrativos que cuida dos pobres. Portanto, todos nós fazemos parte da economia de comunhão. E há muitos milhares de pessoas que acreditam assim como nós. Portanto, esse é o propósito. Portanto, a economia de comunhão é a realidade concreta de transformar o mundo em um lugar cheio de equidade, cheio de relacionamentos, que não veem barreiras, que não veem diferenças entre culturas.
that don't see barriers, that don't Trata-se, portanto, de criar um planeta no qual todos nós estamos envolvidos. create this one planet that Estamos todos we're all interconectados. together. We're Estamos all todos aware of cientes each uns dos other. outros, como irmãos e We're all irmãs. aware of each other. Não tenho And certeza se essa é uma boa explicação, mas I'm é a que not eu tenho sure it's hoje. even a good explanation, Não but se trata, portanto, apenas de negócios. Parece que não diz muito sobre economia de comunhão, sounds very apenas uma pequena this part of parte, the economy of mas tem muito mais aí. E é um estilo de vida que levamos, que temos com nossas famílias, como nós gastamos o nosso dinheiro, o que gastamos, com o que escolhemos fazer do nosso dinheiro, como envolvemos a nossa vida. Portanto, é algo muito maior. it's much bigger. O que eu mais gosto It's not disso the tudo great thing I love é que about it is that de we have termos uma mistura de teoria e praticidade. Temos now pessoas que people pensam sobre isso e que publicam isso, e pessoas como eu que tentam viver e colocá-lo em prática na vida cotidiana. E precisamos de todos para que isso aconteça. and we need everyone to make it happen. Para concluir a nossa entrevista, gostaria de perguntar qual conselho você daria para quem está iniciando a sua experiência empresarial na economia de comunhão? This is very Essa é uma ótima pergunta. Gostaria de ter recebido mais conselhos quando eu comecei. Quando iniciei com a minha esposa Julie, tínhamos nossa paixão, mas também tínhamos alguma experiência. Eu já estava trabalhando, de certa forma, há muito tempo. Portanto, o conselho que eu daria é o seguinte: para qualquer pessoa que queira iniciar um negócio ou esteja pensando em fazê-lo. Número um, tente obter o melhor treinamento possível e aprenda muito sobre o que você vai fazer. Se tiver de vender sorvete, torne-se a pessoa mais bem informada sobre sorvete. Se você vender sapatos, torne-se a pessoa especialista em sapatos no mundo. Portanto, conheça a sua profissão, dedique tempo para se tornar bom em algo que você possa oferecer ao mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é: So that's one thing. Second thing is ganhe experiência. this: get experience. Não se limite à educação, à formação. Encontre uma empresa que faça as coisas que você gosta. Para mim, foi o meio ambiente. Trabalhei por 15 anos no setor ambiental e isso me preparou para me tornar um empreendedor, porque eu conhecia muito bem aquela área. As chances de sucesso são maiores se você tiver alguma experiência antes de abrir uma empresa. Agora, o Steve Jobs, o Bill Gates, os vários Steve Jobs, os vários Bill Gates, os vários Elon Musk do mundo lhe dirão que você não precisa fazer isso, que você simplesmente precisa sair, ir para o mundo e ser bem-sucedido. Bem, as pessoas que fazem isso são raras. Eu sempre digo que o treinamento e a experiência são fundamentais. Depois, a terceira coisa, pergunte a si mesmo o quanto você é apaixonado pela justiça social, porque isso não é necessariamente o caminho mais fácil do mundo. É desafiador, é frustrante, e às vezes pode ser triste também, It's mas sad quando você é um empreendedor, pode ser também alegre, precisa ter um tipo de resiliência para cuidar do seu pessoal, cuidar dos outros e manter essa paixão. Portanto, é preciso testar também essa paixão. Ela não pode ser apenas uma paixão, estar baseada em algo real, na educação, mas também na experiência. Mas algo tem que arder na sua alma. Posso lhe dizer, depois de 40 anos, especialmente os últimos 29 que eu EDC, que você não pode sentir nada mais tangível, real e significativo na sua vida. Quando você faz todos os dias isso e sente que está causando um impacto positivo no planeta, isso pode vir de um sentimento de uma determinada crença religiosa. Você pode ser alguém que acredita em Deus e acha que isso faz parte do plano de Deus para você, mas talvez você possa ser alguém que simplesmente tem uma paixão pelo planeta e pela justiça social. Ambos podem existir dentro da economia de comunhão. Both of those can exist within the economy of communion. Obrigada, John, pela tua paixão e por tudo que você partilhou conosco também pela sua experiência. Obrigada de coração e passemos para a próxima. Oh, thank you. Obrigado, foi muito bom conversar com você.